Vamos precisar de papel, no caso aqui, papel Canson, que é um papel mais encorpado, mais grosso que o papel sulfite. Vamos precisar de giz de cera. Aqui eu estou traçando o desenho de um vaso, então eu fiz um movimento circular achatado lá em cima e eu desço ambas as partes, afinando e engrossando e fazendo o mesmo movimento de meio círculo que eu fiz aqui em cima, eu faço aqui embaixo e finalizo este vaso. Se você não conseguir desenhar à mão livre, pode transferir qualquer desenho da internet, você passa para o papel. Faço o desenho da maçã na frente do risco do vaso, pois a maçã vai ficar na frente do vaso, e com o próprio giz de cera eu começo a escurecer este desenho. Até mesmo para quem não sabe desenhar à mão livre, este risco aqui é fácil. Essa flor você pode fazer o miolinho e fazer as pétalas sempre com o movimento de subir e descer cada pétala, sobe e desce. E assim você tem esse desenho. Você pode colocar uma pétala atrás de outra flor, da mesma forma que coloquei a flor atrás do vaso. Bom, a folha, uma curva, mais outra, afina a ponta, uma curva mais outra, afina a ponta. As uvas não tem segredo. Fazer as bolinhas em maior quantidade na parte de cima e vai descendo e diminuindo a quantidade de bolinhas. Aí faz a folhinha, muito bem. Assim você já tem o cachinho de uvas. E essas flores aqui embaixo também são flores formato simples que eu fiz, como se fosse coraçõezinhos nas pétalas, essas últimas de baixo. Muito bem. Então, você cria o seu desenho ou você transfere um risco pronto da internet. Aqui uma mistura que eu fiz com cola branca PVA, borra de café e um pouquinho de água. A mesma quantidade de cola, a mesma quantidade de borra de café. Já a água, um pouquinho menos. Por exemplo, uma colher de cola, uma colher de borra e meia colher de água. Um exemplo. E aí você começa a aplicar sobre todo o trabalho. Bom,
Então, quando a cola secar, a borra de café vai secar junto, então vai ficar granulado, vai ficar com textura. E depois que a gente terminar de aplicar, a gente pode começar a iniciar a pintura colorida. Eu vou utilizar esmalte de unha, mas se você quiser, pode utilizar outra tinta. Começo pintando as maçãs com esmalte amarelo, em seguida vou colocar um pouquinho de vermelho. E aí eu vou colorindo o desenho conforme as cores de esmalte que eu tenho disponível e conforme vai combinando com o desenho. Depois eu vou completar a parte branca com mais da mistura da cola com a borra de café. Lembrando que este papel é um papel canson. Ele é um pouquinho mais grosso, mais encorpado do que a folha sulfite. Então, como nós fizemos uma mistura de cola e água, se a gente fizer esse trabalho numa folha sulfite, vai enrugar o trabalho, pode até rasgar o papel. É importante nesta hora, quando fazemos mistura utilizando água, por menos quantidade que seja, que tenhamos um papel mais engrosso, mais encorpado, no caso aqui o papel canson, ou você pode utilizar também cartolina, até mesmo um pedaço de papelão. Depois que este trabalho estiver pronto e seco, eu vou colocar numa moldura. Então você pode colocar num porta-retrato ou num outro tipo de moldura.